Bom, pessoal, continuando a nossa resolução do Enem, temos agora uma questão que envolve conhecimentos de cinemática e também de construção gráfica. Vejamos, dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Então, vê só. Aqui o problema vai separar em duas etapas. Vamos analisar o que a gente já sabe sobre a primeira etapa. Tranquilo? Então, na primeira etapa, a gente sabe o quê? Que esses veículos eles vinham com velocidade constante. Tranquilo? Então, se ele vem com velocidade constante, até o momento que o carinha vai pisar no freio, a velocidade não varia. Tranquilo? Então, na primeira etapa, a gente tem o caso de movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade ela é constante. Tranquilo? Agora bora lá. Agora que a gente sabe disso, ó, a segunda etapa se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Ok? Então, na primeira etapa, a gente tinha uma certa velocidade e na segunda etapa a gente precisa reduzir essa velocidade. Afinal, a gente quer que o carro freie, né? Para que ninguém morra, tranquilo? Ninguém consiga morrer, ok? Então, na segunda etapa, se trata de uma frenagem, trata-se de uma diminuição da velocidade a partir de uma desaceleração. A gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado, tranquilo? Em que a nossa velocidade ela já não é mais uma constante, tranquilo? Bora lá. Considerando a situação descrita, qual é o esboço do gráfico que representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então, veja só, o segredo dessa questão é você não se confundir quais são as variáveis que a questão trata. Aqui a gente quer um gráfico da velocidade do automóvel pela distância, tranquilo? Vê só porque isso é importante. Aqui na primeira etapa não vai ser nenhum problema, porque de todo jeito a velocidade em relação ao tempo ela é constante. Ela não varia, concorda? Se o movimento é uniforme, a mesma velocidade em qualquer instante de tempo. E se eu colocar essa velocidade em função da distância, ela também é um valor constante. Independente do deslocamento do carrinho, é a mesma velocidade. Bora tentar construir um gráfico disso aqui, ó. Se a gente desenha aqui um gráfico, nosso famoso plano cartesiano, com eixos bem retilíneos, como vocês podem ver, essa velocidade, em função da distância, não do tempo, beleza? Aqui foi só um argumento, mas eu quero em função da distância, ela não varia. Então, se ele começa, por exemplo, com 20 metros por segundo, durante todo o percurso lá percorrido, a gente tem 20 metros por segundo. Então, essa velocidade ela fica constante, ou seja, é uma reta que é paralela ao eixo horizontal. Tranquilo? Agora, bora analisar aqui para a segunda etapa, porque na segunda etapa o movimento é retilíneo uniformemente variado. E se você lembra bem, a gente tem três equações, né? Três funções possíveis, já que ele quer montar uma função. Então, a gente teria a equação horária dos espaços, certo? Mais vezes 0t, mais ou menos, a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. A gente teria a equação horária da velocidade. E por último, a gente tem a bonita equação de Torricelli. Tranquilo? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais ou menos, duas vezes a aceleração, vezes a distância, né? O deslocamento lá. Tranquilo? Vê só. Qual dessas três opções aqui a gente vai escolher? Primeiro, lembre-se que a questão quer velocidade
em função da distância, tranquilo? Da distância percorrida. Se a gente olha para essa primeira equação, S é igual a S0 mais V0t mais ou menos A vezes t ao quadrado sobre 2, a gente tem o espaço em função do tempo. Então, aqui a distância em função do tempo não é um gráfico que a gente quer construir. Mesma coisa para a segunda equação, que é a equação horária da velocidade. A gente tem velocidade em função do tempo, e eu quero velocidade em função da distância, que é justamente aqui o que a fórmula de Torricelli nos fornece. Velocidade em função da distância. Tranquilo? Se a gente brincar um pouco com essa fórmula, a gente chega no seguinte. A gente chega em v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado. Vamos usar o sinal de menos, né? Já que se trata de uma frenagem, é uma desaceleração. 2 vezes a aceleração vezes a distância, certinho? Se a gente tira aqui o fator quadrático dessa velocidade, a gente chega em velocidade é igual a raiz quadrada da velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, vezes a distância. Caso você já tenha uma certa maturidade com funções, você sabe que essa é uma variação quadrática e, portanto, a gente tem como gráfico uma parábola, uma curva, tranquilo? Na verdade. Então, como essa curva aqui ela é acompanhada desse sinal de menos, ela é uma curva decrescente. Então, se aqui a gente tem a primeira etapa, a segunda etapa ela vai ser concluída com uma curva mais ou menos desse estilo, tranquilo? Isso já é suficiente para que você marque aqui a letra D de diarreia, beleza? Caso você não tenha uma grande maturidade com gráficos, você pode atribuir alguns valores e tentar encontrar essa solução. Por exemplo, qual é a equação que a gente tem? A gente tem que V é igual a raiz quadrada de V0 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes a distância, certo? Então, bora lá. Quero colocar valores para descobrir qual é a relação entre a velocidade final, né, e a distância. Tranquilo? Bora colocar aqui uns 4 valores. Tudo bem? 1, 2, 3, 4. Ok. Então, vê só. Essa velocidade inicial ela é constante, porque é a velocidade com que o carro inicia o movimento. Como aqui eu quero os valores bonitinhos, eu vou fingir que essa velocidade ela vale 10, certo? Só que 10 ao quadrado vai ficar 100, concorda? A gente repete sinal de menos, repete aqui o 2, porque 2 também é constante. A aceleração também é constante, nesse caso a desaceleração. Eu vou fingir que esse carro é super potente e ele conseguiu alcançar a desaceleração que corresponde à aceleração gravitacional, que seria de 10. Tranquilo? Então, D é a nossa variável. A gente repete. Então, bora lá. Se eu colocar um valor de D de 1 metro, o que vai acontecer? Vai ficar 100 menos 2 vezes 10, que é 20, vezes 1. Então, 100 menos 20 é 80. Eu vou querer aqui a raiz de 80. Ok? Já quando aqui for 2, a gente vai ficar com 100 menos 2 vezes 10 vezes 2. 100 menos 40, raiz de 60. Ok? Se eu coloco 3 por outro lado, vai ficar 100 menos 2 vezes 10 vezes 3. Então, 100 menos 60, isso aqui é a raiz de 40. Se eu coloco 4, aí você já deve adivinhar, né? 100 menos 2 vezes 10 vezes 4 vai ficar a raiz de 20. Tranquilo? Então, se a gente olha aqui, ó, a raiz de 80 ela é aproximadamente 8,9, certo? Então, aqui 8,9, a raiz de 60 ela é mais ou menos 7,7, tá? A raiz de 40 ela é mais ou menos 6,3. E, por fim, a gente encontra aqui que a raiz de 20 ela é aproximadamente 4,5. Logicamente, no Enem, você não vai calcular a raiz de cada um desses termos. Eu estou fazendo isso apenas para que você, caso não tenha, desenvolva a maturidade de interpretar essa função. Caso você já tenha essa experiência, essa bagagem matemática, você não precisaria fazer essa análise. Tranquilo? Então, vê só. De 8,9 para
7,7, a gente perdeu aqui 1,2 metros por segundo. Tranquilo? Já de 7,7 para 6,3, a gente perdeu aqui 1,5, aliás, 1,4, não é isso? Então, a gente perdeu 1,4 aqui de um para o outro. E por último aqui, de 6,3 para 4,5, a gente perdeu ali 1,5 mais 0,3, né? Então, a gente perdeu aqui 1,8. Então, veja que realmente essa relação da velocidade pela distância não é uma relação linear. Porque se começasse aqui com 1,2, a cada momento que eu diminuo 1, deveria ficar perdendo também 1,2. Então, não é uma relação linear. Tranquilo? Veja que aqui eu estou aumentando o decréscimo, né? Cada vez a gente perde mais velocidade. Então, se cada vez a gente perde mais velocidade, uma forma de você relacionar a velocidade com a distância nesse caso seria justamente pela curva, tranquilo? Seria mais ou menos isso aqui. Então, realmente, a letra D de diarreia é a nossa opção a ser marcada. Tranquilo, pessoal? Até a próxima!